Bom, boa noite. Meu nome é Marcelo, PY2FN. Estamos aqui novamente para mais uma palestra Quintas à Noite à Labre. Hoje o tema é DX e Diplomas, tá bom? O objetivo dessa palestra, na realidade, é tentar dar uma continuidade à palestra anterior, que é a DX para iniciantes, mostrando que não existe só o DXCC no mundo do radioamadorismo, tá? E também que o DXCC, ele só existe para quem já pediu, tá? E se vocês olharem no site do PY2KP, www.py2kp.com, tá? Vão perceber que tem 136 brasileiros cadastrados com DXCC misto. Então, assim, qualquer um outro que diga que tem um DXCC, mas não está lá, não pediu, não tem. A história que eu tenho, mas não pedi, então não tem. Tem quem pediu, que consta da lista oficial, que é o ranking dos brasileiros que já pediram o DXCC lá, tá bom? Por que caçar diplomas? Fazer DX é como ser um caçador, costumo dizer. Todo caçador quer exibir seus troféus na parede, todo esportista quer mostrar suas medalhas, todo competidor quer conquistar os prêmios máximos daquilo que ele faz para mostrar para as pessoas que ele tem. Ou, por uma questão de prazer pessoal, saber que ele conquistou todos os pontos importantes na carreira daquela atividade que ele exerce. No radioamadorismo não é diferente. O radioamador pode ser um radioamador que só quer fazer contatos e não se interessa por cartões, não se interessa pelo ranking do DXCC, não se interessa por cartões QSL, mas a maioria, intimamente, tem o desejozinho velado de ter nas paredes lá os prêmios máximos, tá bom? Então, o que nós vamos destacar aqui hoje são duas séries de diplomas, os principais, que são os oferecidos pela ARRL, que é a Associação de Radioamadores Norte-Americanas, equivalente à nossa Labre, e da revista CQ, tá bom? Que também tem os diplomas, vamos dizer, mais cobiçados. Alguns cartões QSLs, vocês vão perceber do exterior, colocam lá uma lista, 5 bandas WAZ, 5 bandas DXCC. O que é isso? Por que ele coloca aquilo lá? São justamente esses troféus. O DXCC serve de referência para muitos radioamadores como algo a ser alcançado. Existem diplomas que não requerem fazer contatos com países que são mais difíceis de serem alcançados do que o DXCC. E nós vamos mostrar alguns deles aqui hoje, tá bom? Vamos lá. Quais são os principais diplomas dos dois programas? Tá? Nós temos na RRL o DXCC, que quase todo mundo conhece, os 5 bandas DXCC, que todo mundo também quase conhece, o Challenge, que já nem todo mundo conhece, tá? O VUCC, muito pouca gente conhece, tá? O WAS, que todo mundo conhece, o Triple Play e os 5 bandas WAS. No caso da revista CQ, nós separamos o WAZ, o Work Dual Zones, os 5 bandas WAZ, o WPX, o WPX Award of Excellence e o USA Counties Award, tá? Existem mais diplomas da RRL e existem mais diplomas da revista CQ, tá? Mas esses são os principais. Esses são os troféus que, teoricamente, todo radioamador que faz DX deveria, na minha modesta opinião, ter na parede como prova dos anos que ele dedicou à atividade de praticar o DX. Legal? Aí, o básico de todos, o DXCC. Tá? O DXCC, como muita gente sabe, ele é conquistado quando você consegue trabalhar 100 países diferentes, no modo misto, em qualquer banda, qualquer modo, qualquer forma, tá? E aí você conquista o diploma básico, que é o DXCC original, que é esse que está aí. O diploma básico, obrigatoriamente, tem que estar na parede de todo radioamador. Eu costumo dizer, faz DX, ele tem que ter, pelo menos o DXCC básico lá, que fala, ó, eu consegui falar com 100 países e pedi, tenho o DXCC na minha parede, tá? Atualmente, são 15 diplomas diferentes DXCC, tá? Que podem ser obtidos a partir da confirmação desses 100 países. Aí uma ressalva. Países e entidades, a gente costuma dizer, qual a diferença? Geograficamente nós falamos países, radioamadoristicamente nós falamos entidades. Por quê? Porque o Brasil, por exemplo, ele está composto de 4 entidades. Ele é Brasil continental,
Ilha de São Pedro e São Paulo, Ilha de Trindade e Ilha de Fernando de Noronha. Então, o Brasil representa 4 entidades e não um país. Então, esse número de entidades cadastrados pela RRL, nos critérios dela, nós não vamos discutir quais são os critérios que fazem com que ela torne uma entidade, há muita polêmica com relação a isso, tá bom? São 340, tá? O diploma pode ser obtido no modo misto, CW, fonia e digital. Então, são 4 por módulos, tá? Todos endossáveis até 340 países confirmados. E por banda, 160, 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12, 10, 6 e 2 metros, valendo satélite. Nesse caso de 2 metros, é válido você fazer o DXCC utilizando satélite, tá? Quando 2 ou mais radioamadores possuem o mesmo número de países, porque existe um ranking, como eu passei para vocês, o PY2KP é quem organiza esse ranking aqui no Brasil, porque ele é o checker, ou seja, você não precisa mandar os cartões para os Estados Unidos para confirmar os contatos. Você apresenta para o nosso checker aqui no Brasil, que é o Cláudio, ele confirma, os teus cartões continuam aqui e você manda para lá. A outra forma é o LOTW, que nós vamos falar daqui a pouquinho, tá? Então, assim, com 331 países, o radioamador atinge o Honor Hall, ou seja, o quadro de honra do DXCC. E com 340 é o Honor Hall Number 1, ou seja, você atingiu o topo, ou seja, os 340 países ativos. Essa lista muda. Esporadicamente pode surgir um novo país, por exemplo, nós temos um caso recente de Kosovo, que está em vias de ser aprovado como uma nova entidade, então pode pular para 341, e aí ninguém mais tem número 1, todo mundo tem que sair caçando esse novo país, assim como um país pode ser hipoteticamente extinto, tá? Vamos supor que Coreia não continue não entrando no ar nos próximos 30 anos. Alguém vai falar, não, chega, tira ele de lá, não vale mais e o número baixa, tá? Ou no caso de cisões, como aconteceu recentemente na América Central, que as ilhas de PJ7, PJ5, PJ2 e PJ4 viraram 4 países diferentes e eram um só, na realidade, então aumentou o número de países do DXCC. Oi. Western Sahara. Então, Western Sahara, qual a tua dúvida específica? Entrou no ano passado? Não. O Cararete está perguntando se o Western Sahara entrou no ano passado. Não, o Western Sahara já existe desde 88. A primeira operação lá foi S0RASD, que é a sigla do RASD, que é a entidade de lá, né? O problema é que lá só tem uma estação operando, que é uma estação de um clube. E não teve a expedição durante muito tempo. Então, tá normal a gente ver nas faixas o Western Sahara. Mas já é um país reconhecido há muito tempo na África, já desde acho que de 88, 89 com a divisão. Como pedir o seu DXCC? Existem 2 formas de mandar os créditos para a RRL. Uma é o LOTW, que é o Logbook of the World. E o outro é os cartões físicos, tá bom? O logbook você tem que se cadastrar e automaticamente os créditos são confirmados eletronicamente. Eu encaminho um crédito de um contato que eu fiz, o outro país faz isso também, cruza os dados, bateu as informações, vira um crédito para mim e um crédito para ele. E isso é destacado lá. A outra forma é que nem todo mundo usa o LOTW. Então você vai precisar usar de QSLs via direta ou via burô para receber o QSL físico. E esses QSLs físicos é que são checados pelo Cláudio e que são mandados a lista para a RRL para somar com os cartões que nós temos eletronicamente lá lançados, tá? Tem o link aqui, vai estar disponibilizado depois dessa apresentação para vocês, tá? arrl.org.lotw. QSLs físicos. Antigamente, os QSLs físicos tinham que ser feito uma lista, tá? Essa lista hoje é eletrônica, gente. Tá? Você tem um endereço que você entra lá na RRL, que é o do Online DXCC Application, tá? Que você não precisa fazer de uma vez só. Conforme vai chegando os seus cartões físicos, você vai entrando lá, vai alimentando, ele vai deixando. O dia que você quer mandar, ó, tem 100 créditos aqui, eu vou mandar. Finaliza, faz o pagamento do endosso que você tem que fazer, leva para o KP,
tá? Ele gosta muito de ser convidado para jantares, ele vai checar na sua casa, só que a última vez que ele foi lá em casa ele dançou, porque ele tinha 800 cartões para checar, e ele foi enganado, mas tudo bem, né? Ele jantou lá em casa e levou os cartões para casa dele que não dava para checar lá. E aí você vai lançando isso, e regularmente você manda para ele, ele vai fazer a verificação, vai te devolver os cartões, ele vai encaminhar isso para a RRL. A RRL recebe, vai lá, aperta um botão, acredita aquilo que você já digitou. Pois não, Carareto? Então, quer dizer, aquela dificuldade toda que a gente tinha de colocar no Excel, a estação, por banda, depois por moto, tinha uma ordem certa para fazer, esse application aí ajuda? Então, o Carareto está dizendo, perguntando se ainda é necessário fazer a lista física de QSLs físicos para encaminhar. Não, Carareto. Esse LOTW, ele faz tudo para você. Inclusive, se você já tem creditado um país, ele faz com que você não coloque aquilo lá. Ele já evita que você duplique o contato. Só que ele não ordena aquilo de acordo com as bandas e os modos. Ele fica na ordem que você digitou. Você pode mexer aquilo do jeito que você quiser, mas na hora que você imprimir, ele vai voltar para a ordem que você foi digitando os cartões. É essa ordem que se apresenta para o cloud. Mas isso é irrelevante. Por quê? Porque o sistema, se você tentar lançar um crédito que você já tem, porque você tem que estar logado com a tua mesmo indicativo e tua mesma senha do LOTW para usar esse sistema. Ele automaticamente já diz que você já tem aquele crédito lançado. Então, é fácil você controlar isso daí, tá bom? Até um ano atrás era possível acontecer isso, agora não existe mais essa possibilidade, usando esse sistema. Apesar deles aceitarem o sistema antigo, mas não é recomendado. Se tem um sistema eletrônico para fazer isso, que faz a verificação para nós, é aconselhável que a gente utilize desse sistema, né? Miscelâneas com relação ao DXCC. As regras anteriores se aplicam a todos os diplomas administrados pela RRL. Então, eu não vou repetir algumas coisas de LOTW e QSL físico, porque não precisa. É a mesma regra para todos os diplomas que eu listei da RRL. Não são válidas aplicações realizadas através de contatos confirmados por EQSL. Nem mesmo imprimindo o cartão que tem lá e tentando jogar para o Cláudio checar. Então isso é muito importante, porque acontece muito isso daí. O cara vai lá no EQSL, imprime o cartão, diz que tem o cartão e manda para o Cláudio checar. O Cláudio identifica que é EQSL, aquilo não vale, gente. Ou seja, você tem que ter o QSL físico recebido diretamente pelo radioamador e não vale imprimir cartão de EQSL. Isso acontece muito, é um equívoco que as pessoas cometem achando que ao imprimir aquele QSL certificado, o DXCC vai aceitar. Não, não aceita. Pois não? No caso desse LOTW, ou o cartão físico, ou pede um, ou pede outro. Ou um vale uma coisa, o outro vale outra. A pergunta do Papa Yankee 2 Romeu Xingu é se vale um ou outro. Não, valem os dois. Ou seja, o que tiver eletronicamente cadastrado não precisa ser apresentado em papel. O que precisa ser apresentado em papel é o que não tem lançado no LOTW, porque nem toda entidade manda. Então tem alguns países aí, por exemplo, Eco Papa Charlie HF. Ele quer $10 mais 2 RCs para mandar um cartão para você. A justificativa é que o correio lá é caro. Realmente, o correio dele é caro, custa $10. Mas para que ele está pedindo o IRC? Porque o correio dele aceita o IRC. E o IRC vale um porte de carta internacional. Então, ele está vendendo contatos por $10. Você acha que ele acredita no LOTW? E dá de graça para você o ponto? Não. Então, você é obrigado. Por isso que o pessoal, quando trabalhou o EcoPapa 6 Tango, agora... Sim, você faz um misto de LOTW com cartão físico. O que você... Exatamente. Então, se por exemplo, você tem 200 créditos de cartões de LOTW e você tem mais 100 físicos que não mandaram para o LOTW, você tem que mandar esses créditos físicos para lá para mesclar os dois. Eles fazem toda a mixagem dadas informações, inclusive de indicativos antigos. Ou seja, você pode listar todos os seus indicativos e eles mesclam todos os seus indicativos antigos no indicativo atual que você estiver lançando. Então isso facilita bastante. Então, esse detalhe do EQSL é muito importante, gente. Não vale. Pois não, João? O que é EQSL? Vamos lá. O João está perguntando o que é o EQSL. O EQSL é uma terceira forma de confirmação de cartões.
Esse sistema foi criado por um americano e a ideia dele era que esse EQSL substituísse todos os cartões, tanto o eletrônico do LOTW, que não é um cartão, é só uma confirmação, como o cartão físico. Então você faz a remessa desse EQSL para um local, aquilo cruza os dados mais ou menos como LOTW e gera um QSL virtual, que você pode personalizar se você pagar, obviamente, tá? Ficar bonitinho lá e você tem como colecionar os seus cartões QSL de forma virtual através do EQSL, tá? O endereço é www.eqsl.cc, tá? Normalmente, todo radioamador que faz DX e caça diploma, cadastra em todos os lugares. E eu vou explicar por quê. Porque na RRL não aceita o EQSL, mas os diplomas da CQ aceitam. Então é muito importante você ter o conhecimento de todas essas alternativas para poder caçar os seus diplomas, tá? Pois não, Carlos. A primeira pergunta é pertinente. Depois a segunda só besteira. Primeira pergunta pertinente. Teve 3 japoneses, que tem uns caras também lá, me mandaram um cartão, uma imagem no e-mail. Se eu imprimir isso, vale? Não é EQSL. O Carlos está perguntando se ele receber uma confirmação de QSL por e-mail, se vale. Depende. Eu vou explicar por quê. Nós tivemos um caso recente de um radioamador amigo nosso que queria confirmar um contato de 1984. Agora. Essa pessoa é já um senhor de idade, norte-americano, ele não tem mais cartão, ele não está mais ativo. Ele escreveu uma carta confirmando os dados daquele QSL. Aquilo foi mandado para a RRL aceitou. Aí nem o Cláudio pode checar aqui. O Cláudio só chega cartão. Aí ele mandou a confirmação, é um país difícil, então ele mandou escrito. Então assim, depende. Pode ser que seja aceito ou não. Agora, como é um país comum, Japão, o cara não vai dizer, olha, eu só tenho esse cartão do Japão que eu recebi por e-mail. Ele com certeza vai ter outros, mas pode ser que seja uma exceção. Manda para o desk de XC, eles analisam a situação. No caso desse colega nosso, ele entrou no Honor Hall só por causa dessa cartinha que ele recebeu desse radioamador confirmando. Era um americano, talvez se fosse um brasileiro escrevendo, o cara não aceitasse. Então nós não podemos afirmar isso daí, né? Talvez um russo, mas como era um americano que escreveu, a coisa andou. Outra coisa importante, tá, gente? Quando você utiliza o crédito de LOTW, você paga um custo. São 12 centes de dólar por crédito utilizado. Então, apesar de estar virtualmente lá bonitinho, não é de graça, tá? Ou seja, se você mandar 100 créditos de LOTW, você vai pagar 12 dólares por utilizar esses créditos. Mais 20 dólares da solicitação do diploma e mais 7 dólares do correio para envio do certificado. Então, sai 29 dólares receber um DXCC. Pois não, João? Eu fui nessa semana aplicar pedindo DXCC e a minha conta saiu lá 60 dólares. Ah, sim, claro. Eu também pedi todos os meus, deu 140. Não, aí depende. Eu pedi todos os Então, aí eu estou dando um exemplo, o João perguntou por que eu estou dando esse exemplo, o seu custou 60 dólares. Eu estou considerando só 100 créditos. Então, 200 créditos já vai passar para 24 mais 20 mais 7. Se você pedir... Mesmo não recebendo o outro de XCC, pelo menos já está pago o crédito. Exatamente. Se você, por exemplo, pedir o DXCC básico, mais o fonia e mais o telegrafia, são 60 dólares, mais os créditos utilizados e mais os 7 dólares do correio. Então, assim, essa conta pode passar de 100 dólares. Tá? Então, isso é importante ser observado. Outra coisa, só um detalhe, é impossível você fazer DX e dizer que você vai obter o DXCC usando só uma forma de confirmação. É aquilo que você estava questionando. Ah, eu só vou conseguir o DXCC usando o LOTW. Meu amigo, você pode conseguir o básico, mas avançar no DXCC ou no Challenge, que nós vamos ver daqui a pouco, impossível se você não utilizar Bureau, se você não utilizar QSL via direta e LOTW. Tem que usar as 3 formas, não tem como fugir. Ah, eu vou conseguir chegar no Honor Hall só pelo LOTW. Impossível. Duvido que se falta lá um QSL para você, você não vai gastar 2 dólares para pedir aquele cartão direto para chegar lá. Vai não, o cara vai ter que botar o crédito no LOTW. Não existe essa possibilidade, tá, gente? Marcelo,
Oi. Você parou para respirar. Pois não. Nosso amigo perguntou e está com vergonha de perguntar. Diz que eu sou cara de pau, posso perguntar. Agora também, o QRZ também quer o logbook do QRZ. Todo mundo agora fala, registra o contato aí no QRZ. Então, a pergunta é que nós temos agora um novo serviço online de confirmação que seria pelo QRZ, tá? É só mais um serviço, só que é para ganhar dinheiro. Por quê? Porque eles fizeram isso daí e automaticamente criaram 5 diplomas virtuais que eles têm lá, e quando você faz essa confirmação e paga uns $15 para eles, você ganha esse diploma virtual. Então, eles só criaram... É mais caro. Então, eles só fizeram uma forma de ganhar dinheiro. Só que eles estão dando diplomas virtuais, não é diploma físico. Tá? Então, assim, eu conheço vários diplomas virtuais que é virtual e não precisa pagar, justamente porque é virtual. Tá? Então, é mais uma forma de tentar oferecer. Só que os diplomas são muito fáceis. Eles não estão criando regulamentos de diplomas difíceis para serem conseguidos. Eles estão criando formas de vender diploma de uma forma barata para ganhar dinheiro. Na minha opinião, é isso que está acontecendo, tá? Então vamos lá. Você atingiu o Honor Roll, 331 países. $70 você tem direito a essa placa. Você é obrigado a pedir ela? Não. Você pede se você quiser para colocar na tua estação, tá? Atingiu os 340, mais $70, esta plaquinha aqui. Você é obrigado a pedir ela? Não. Você vai aparecer lá no ranking. Eu quero as minhas plaquinhas. Até porque, gente, você pode achar $70 caro, mas isso vem dos Estados Unidos numa caixa desse tamanho, embrulhado em plástico bolha, protegido com isopor, deve custar mais caro mandar aquele negócio do que os $70 que mandaram, de tão protegido que manda isso. E um detalhe importante, esses diplomas são como esse que eu vou mostrar depois para vocês. Esse é o 5 bandas. Isso é porcelana, gente. Então é uma porcelana pintada, trabalhada, se não vier bem cuidado, isso racha, quebra, como o nosso correio transportam as coisas e jogam fazendo basquete. Então é um problema. Então é um produto que vem de uma forma que, se não for muito bem embalado, realmente estraga, né? Então esse é o Honor Roll. Então o DXCC parou aqui. E aí o que acontece quando parou o DXCC? Todo mundo achou que acabou a graça de fazer DX. Eu fiz 340, ganhei a placa, e o que eu faço agora? Desliga o rádio, vai dormir. Aí veio a brincadeira, que já existia e faz a gente continuar. Os 5 bandas DXCC. Você tem que fazer os 100 países nas bandas de 10, 15, 20, 40 e 80 metros. Com endossos para 12, 30, 17, 6 e 160. Ou seja, você precisa fazer esses 100 países. Aí você não precisa fazer os 340. É 100 e parou. Em cada uma das bandas. E aí você faz jus a receber os 5 bandas deste CC. Pois não, João? Não tinha que ter algum peso nesse negócio? A gente está num país continental que em 80 metros, por exemplo, é uma pedreira esse negócio. E o cara está no meio da Europa, ele faz isso, não acontece. O João está perguntando se precisaria haver um ponto de equilíbrio entre um critério de desempate, vamos dizer assim, de ajuste entre os países do hemisfério sul, do hemisfério norte, com relação a esse peso. Concordo com você, mas não existe isso. Na realidade, não existe isso. Por quê? Porque o americano, que também poderia reclamar da mesma coisa, não reclama. Apesar de ele estar no hemisfério norte, a gente sabe que a propagação é muito mais favorável lá do que aqui, eles não reclamam. Mas para nós, o desafio se torna muito mais interessante. Tá? Nós temos que trabalhar com muito mais técnica, vamos dizer assim, e voltar aos primórdios, porque a gente começa no rádio podendo falar em 80, mas a gente foge. Quando chega no fim do rádio, você fica desesperado para fazer 80 metros, porque você precisa chegar nos 5 bandas. Só que é uma inversão de valores, por quê? Porque quando você começa no rádio lá, classe C, você só pode usar 100 watts. 100 watts, 80 metros para fazer DX, e nada, é a mesma coisa, gente. Você precisa de pelo menos lá uns 800 watts para garantir que você vai chegar. Então, assim... Oi? E a antena. Mas a de polinho bem instalada funciona. Então, o problema é a potência. Todo mundo conhece a minha antena com a perna deitada em cima do telhado lá, e os 100 países saíram assim. Então, o que acontece? Fizeram 5 bandas.
Mas ainda assim, a coisa perdeu a graça. Por quê? Fazer 100 países é difícil, mas não impossível, tá? Então, o pessoal fez o diploma, criou a placa, que é essa daqui, tá bom? Que não é obrigatório você pedir também, você pode ficar só com o diplominha de papel, tá? Mas você pode pedir a placa e aqui tem um lugar para você ir colando os selinhos de endosso até você completar os 10 bandas DXCC que eles chamam, que é você fazer o DXCC nas 5 bandas originais e os 5 endossos, que é 12, 17, 30, 6 e 160 metros, tá? Então vamos lá. Habilita seu DXCC, o radioamador que conquistar o DXCC nas bandas de 80, 40, 20, 15 e 10, tá? Mais os endossos. O diploma de papel não é endossável e não existe endosso para o número de entidades. Ou seja, você não vai falar, eu tenho o DX, os 5 bandas com 300 países. Não, é 100 e acabou e não precisa fazer mais do que isso. Endosso. O que é endosso? O João está perguntando o que é endosso. O endosso são as bandas extras a serem trabalhadas além daquelas obrigatórias. Então, bandas obrigatórias, 10, 15, 20, 40 e 80. Então você conquista os 5 bandas. Bandas de endosso. Trabalhar mais 100 países, em 12, em 17, em 30, em 6 e em 160 metros. Então, aí você recebe o endosso para cada uma das bandas. Vamos lá. Outra pergunta do João que passou despercebido. O que é o endosso do DXC? O DXC, ele é endossável. Depois a gente vai tentar dar um close aqui, eu vou mostrar para vocês. Esse é o diploma básico, meu diploma de 80 metros, não tem endosso. A cada 50 novas entidades trabalhadas, você recebe um selo de endosso, até 250. De 250 até 300, cada 25 novas entidades te dão mais um selo de endosso. Depois dos 300 países trabalhados na banda, você recebe mais um endosso a cada 5 países trabalhados até chegar nos 340. Então, esse daqui é meu diploma misto, tá com endosso até 310 contatos. O de 80 está vazio, o de fonia está com 200, 40 metros 200, 30 metros 150, 17 metros 200, 20 metros 250 países, 15 metros 200 e assim por diante. Você vai endossando cada um dos diplomas em cima. 10 metros 200 e aqui é o de CW 305. Então assim, você vai endossando o diploma até atingir o 340. Então isso daqui não vai para o quadro, porque senão você não tem como colar os selinhos. Então geralmente os diplomas de papel ficam guardadinhos lá e você vai colocando. Quando atingir o 340, se você quiser, você enquadra. Ou então você já coloca logo a placa no lugar que resolve todo o problema, que já prova que você fez tudo isso daqui, você não precisa colocar um monte de papel na parede, tá? Vamos lá. Essa é a placa, como eu mostrei para vocês, dos 5 bandas de XC. Pois não, João? Sua esposa não gosta desses papéis? O João está perguntando se a esposa não gosta. Eu adotei uma estratégia. Tá, João? As plaquinhas bonitinhas, como são menos, ela gosta. Se eu fizer um exemplo hipotético, quadro de tudo isso daqui de diploma, possivelmente eu vou ser expulso de casa. Não vai ter parede para tudo. Então eu não coloco diploma de papel na parede. Oi? Eu não coloco diploma de papel na parede, eu só coloco as placas. Tá? Que geralmente, como eu falei, comprovam que você atingiu o patamar máximo daquilo que você estava fazendo. Tá bom, legal. Já fizemos os 5 bandas, temos o DXCC 340, parei o rádio de novo. O americano falou, não, a gente não pode perder, o pessoal não morreu ainda, tem que viver mais, vamos fazer com que haja uma nova novidade. E aí foi que surgiu o Challenge. Isso provavelmente, eu não lembro a data, mas foi em 98 ou 99 que eles criaram o programa Challenge. O que é o Challenge? O Challenge chegou e falou assim, tá bom, então vamos inventar agora uma coisa mais inédita. Vamos lançar o desafio de que ele trabalhe 340 países em cada uma das 10 bandas
e possa atingir o número máximo de 3.400 entidades trabalhadas. Mas tem doido que vai fazer isso? Pior que tem, gente. E aí lançou-se um desafio, que você conseguisse trabalhar isso. Só que esse desafio ele veio acompanhado de um desafio ainda maior. Quem conseguisse ultrapassar a marca dos 3.000 pontos, a cada ano, o que tivesse em primeiro lugar no ranking, excluído o que já foi premiado no ano anterior, receberia um troféu desse tamanho de cristal, lindo de morrer. É o sonho da realização da vida de todo Jackson. É um por ano, para o primeiro do ranking do Challenge, excluídos os que já ganharam. Então, 98, nós temos aí quase 20 anos, tem 20 que já ganharam. Tem gente na fila, inclusive brasileiros, tentando chegar lá na correria para tentar fazer. Então, foi feito isso. São as 9 bandas de HF, mais a 6 metros, tá bom? Atualmente, o Challenge é liderado pela estação EA8AK, com 3.236 pontos. Gente, isso é uma coisa absurda. Isso significa que esse senhor tem 323 países trabalhados, na média, em cada uma das 10 bandas. Ele está no meio do mundo. EA8, Ilhas Canárias, está no meio do mundo. Tá? O segundo lugar não está muito longe dele, é Itália. O terceiro lugar é um polonês. Ou seja, os americanos não conseguem ultrapassar os europeus, é justamente aquela dúvida que foi levantada, mas já tem americano ganhando o prêmio. Por quê? Porque os europeus já ganharam os primeiros lugares lá, então isso passou. A estação brasileira melhor colocada no nosso é o nosso associado Fred, Papa Yankee 2 Xingu Bravo, com 3.022 pontos. O Fred, inclusive, é o único radioamador do hemisfério sul que ultrapassou a marca de 3.000 pontos no Challenge. Para ver como teu questionamento, João, é verdadeiro. É muito difícil. Ou seja, em quase 20 anos, é a primeira vez que um radioamador do hemisfério sul consegue chegar com mais de 3.000 pontos. Ele está com 3.022. Tá? Marcelo, pois não. Na última palestra do César, ele disse que normalmente na Europa, as beverages dos caras, as antenas estão viradas para os Estados Unidos. Então, o Carlos está perguntando com relação ao direcionamento de antena na Europa. Sim, está virado para lá, mas para conteste. Para trabalhar Challenge, você teria que fazer com que cada expedição tivesse virado para lá. Normalmente está, mas não quer dizer que eles vão conseguir fazer o contato. Mas está por uma questão financeira. Eles patrocinam a maioria das expedições, então é natural que eles apontem as antenas para lá. Você ingressa no Challenge com 1.000 pontos. O quê? Não paga nada o Challenge. Você paga os créditos do DXCC. Custa $120 você ter mandado. Mas os mesmos créditos que você aplicou para o diploma básico valem para o Challenge. Vai somando tudo. Entendeu? Então assim, você vai acreditando por diplomas. E automaticamente vai acrescentando no Challenge. Para pedir o Challenge, você não precisa pedir. Passou de 1.000, você já aparece no ranking, não paga nada. A placa custa $120. E cada endosso, $17. Que são as plaquinhas, que são essas que você vai ter aqui, que você vai colando essas moedinhas. Então, 1.000 já vem montado, 1.500 vem o segundo, 2.000, 2.500, 3.000... E aí você tem que ficar na fila para esperar morrer todo mundo ou você conseguir passar para ganhar o troféu de cristal lá. Eu acredito que eu, como fiquei parado quase 18 anos, não consigo atingir 3.000 pontos no Challenge. Eu diria que é quase impossível, até porque vai ocorrer agora um fechamento de propagação a partir do ano que vem, que vai dificultar muito os nossos contatos em algumas bandas. Então, não há diploma de papel, tá, gente? O Challenge é meramente informativo. Ou você pede a placa, ou você consta lá como detentor do Challenge, mas você não paga nada e não recebe diploma de papel. Tá aí a placa do Challenge, tirada na internet do W1 Yankee Bravo, Yankee Whisky. Tá bom, mas eu não gosto de HF, meu negócio é 2 metros, satélite, meu negócio é 6 metros, ótimo. VUCC, gente, quase ninguém conhece esse diploma. O VUCC é o DXCC do VHF. No caso, considera 6 metros.
6 metros, 2 metros, 20 centímetros, tem todos os centímetros e milímetros que você quiser imaginar. A diferença é que você não trabalha a entidade, você trabalha grid locator. Então você consegue o VUCC básico trabalhando sem grid locators. Você pode conseguir fazer isso trabalhando em estações brasileiras, 50 grids daqui, 10 da Europa, de qualquer lugar. É muito fácil de conseguir esse diploma. E existe o ranking do VUCC, que vai fazendo com que você acredite. Também não tem diploma, não tem honor roll, não tem nada, tá? Mas é um diploma muito legal de trabalhar, porque você trabalha grid. Então você pode trabalhar em São Paulo, acho que são 4 ou 5 grids diferentes em São Paulo. Rio de Janeiro também tem, mas é mais difícil. A gente falar com o Rio de Janeiro em 6 metros é quase uma mosquinha branca aí, tá? Então, agora a Europa, o Nordeste você consegue fazer bastante contato lá e tem bastante grid. Só vale os 4 primeiros dígitos do grid, tá, gente? Não é o grid completo de 6 dígitos que contam, é os 4 primeiros dígitos. Então, GG66, que é o que a maioria de São Paulo... Vale um grid só, não adianta falar GG66QF, GG66SL, não importa, é só os 4 primeiros dígitos. Pois não, Carlos? Dia 28 e 29, aproveitando para falar para a turma aí, está gravando tudo, nós estaremos na Ilha da Vitória, Ilha Vitória. Então, válido como farol, como ilha, como grid, tá? Sim. Prestigiem a gente. O Carlos está informando aí que vai haver uma expedição dia 28 e dia 29 durante o CQWW? Da UPX. Ativando a Ilha da Vitória. Então é uma oportunidade de ter um grid novo aí para todo mundo, né? Os grids requeridos para cada modalidade variam, tá, gente? De acordo com a dificuldade da banda. 100 é para 2 e 6 metros, tá? 220 MHz e 432 MHz são 50 grids. 902 e 1296, 25 grids. 2.3 GHz, 10 grids. E o restante, 5 grids. É muito difícil conseguir isso, mas não impossível, tá? Então, o VUCC é um diploma DXCC do VHF, gente. Então, é muito legal isso daí também. Outro diploma muito caçado do pessoal da RRL é o WS, Worked All States Award. Você tem que trabalhar os 50 estados norte-americanos. Até aí, sem problema? Sem problema, com algumas exceções. 2 estados lá dos Estados Unidos são equivalentes ao nosso Tocantins aqui. Norte Dakota e Sul Dakota tem cada um deles em torno de 1.200 licenças só. Não quer dizer rádio amador ativo. Então, achar Norte Dakota e Sul Dakota dando sopa no rádio é super difícil. Normalmente você só consegue nos contests ou marcando o SCAD com alguém que você pegou pela internet para tentar falar com o cara, porque você não acha dando sopa por aí quando tem a figurinha. Qual que é o prefixo deles? Geralmente 0. Tá meio bagunçado os Estados Unidos lá, mas normalmente no Sul Dakota e Norte Dakota é 0. Mas eu já peguei Sul Dakota e Norte Dakota com 7, com 9, porque o pessoal parece que está mudando e não estão mudando os indicativos, tá? Esse diploma, ele é fornecido por bandas, tá? 80, 40, 20, 15 e 10, que faz com que você também tenha como caçar os 5 bandas WS, ou seja, você caçar os 50 estados norte-americanos, que inclui Alasca e Havaí, tá bom, gente? Não são só os continentais, tá? Alasca e Havaí, nas 5 bandas. É muito difícil, mas também é um diploma muito caçado, porque americano é fácil de você trabalhar, em aspas, nos vários contextos que nós temos que a gente possa operar. E esse diploma também pode ser endossado por banda, ou seja, não é um diploma novo. Você não pede um diploma para 40, você pede um diploma em SSB endossado para 40 metros. Pois não, Carlos? Esclarecer em relação ao pedido do site da RRL, que o DXCC se clica automático, vamos dizer assim. Já o WS tem que fazer alguma coisa. O Carlos está perguntando com relação à solicitação dos diplomas. 2 diplomas automáticos do DXCC no LOTW são automáticos, é o WPX e o DXCC, ou seja, o sistema cria. O VUCC e o outro diploma que é justamente o WS, você precisa acionar ele informando quais indicativos você vai querer associar para poder contar os pontos. Tá? Então, por conta disso, você tem que acionar isso automaticamente. Já o DXCC
e o do WPX é automático a criação disso daí. Manualmente, você tem que clicar para poder acionar o funcionamento deles. Esse é o 5 bandas WAS, que é justamente você trabalhar os 50 estados em todas as 5 bandas principais do radioamadorismo, tá? E a placa, que também não é obrigatório pedir, custa $90, mas é uma plaquinha também muito bonitinha que você pode botar lá, não precisa botar aquele monte de diploma de papel, bota a sua placa lá, ela equivale a tudo isso daí. E recentemente, eu não sei precisar a data, criaram um novo tipo de WAS que é o Triple Play. O que é isso? Você tem que caçar os 50 estados em CW, fonia e modos digitais, mas só vale crédito de OLI-OTW. Você não pode fazer endosso de papel, não pode ter cartão QSL, você tem que convencer o cara a estar lá no LOTW e o crédito tem que entrar por lá. Tá? Então, você conseguindo fazer isso, você consegue o Triple Play. Tá? É um diploma bonitinho também, difícil de ser caçado, tá bom? Mas que tem vários brasileiros que já conseguiram já. Até acho que tem 1.100 diplomas outorgados até agora desse daqui. O pessoal caça bastante ele, né? Como eu disse, ele só vale os 3 modos e só vale crédito de OLTW, tá bom? Vamos lá. Eita, cadê? Tá bom. Revista CQ. Só uma observação que eu vou passar disso daqui. Eu fiz as minhas solicitações dos diplomas da revista CQ há 1 ano e meio atrás, não recebi até agora. Tá? Eu não sei o que está acontecendo lá com Steve Boiler, que é quem cuida disso daí, tá? Mas assim, todas as solicitações em papel de quase 2 anos atrás, do mundo inteiro, não foram enviadas para ninguém. Ele manda para você um arquivozinho digital, se você quiser, mas a desculpa dele é que eles estão sem grafologista lá para escrever nos diplomas para serem enviados. Essa é a alegação dele, tá? Só para ter uma ideia, eu estou recebendo, a semana que vem já está vindo pelo correio, a placa do Award of Excellence, eu vou mostrar depois o que era, que é o prêmio máximo do WPX. Ou seja, em 2 anos eu trabalhei, vou receber a placa de madeira e os diplomas de papel não chegaram até agora. Então, mas chegam. Tenham paciência, quem for trabalhar isso daí, que está sendo normal essa demora, ninguém sabe por quê. Se a revista está mal das pernas, se ele também está mal das pernas. Então, tem várias justificativas para isso. O que nós sabemos é que, se a revista fechar, alguém vai assumir esses diplomas, porque isso dá muito dinheiro para eles. Tá? Talvez mais dinheiro do que a revista, tá? O gerenciamento desses diplomas. Tá? O diploma pode ser advertido em diversos modos, bandas, também tem um link que vocês vão ter acesso. Você pode escolher ele por o WAZ, tá? Que é o Worked All Zones. Eu estou completando sem iniciar aqui. O Worked All Zones é o primeiro diploma deles. Você tem que trabalhar as 40 zonas CQs. Tá? De 1 a 40, qualquer modo, qualquer banda misto. Tá? Então você trabalhou as 40 zonas, você ganha esse diploma. Tá? É esse diplominha aqui. Ele é endossado, realmente é tudo escrito à mão, né? Ele falou que tá faltando um grafo, mas o cara escreve feio pra caramba, né? Mas tudo bem, tá escrito aqui. Duvido que alguém tenha sido pago para escrever disso, mas é assim que vem o diploma da revista CQ. E é isso que eles estão dizendo que não estão conseguindo fazer, por isso que não está vindo, tá? Então, o Carlos perguntou se podia ser impressora. Eu falei para ele, pode botar o meu na impressora que eu não ligo não, sabe? Não sei se está sem o diploma feito, está sem papel, o que foi que aconteceu. Então, o WAZ é trabalhar 40 zonas CQ. Quais são as zonas CQs? Acho que quase todo mundo conhece. São as divisões que foram feitas no mundo de acordo com as regiões que divide o globo dos radioamadores em 40 zonas diferentes. Tá? Umas são mais fáceis, outras são mais difíceis, umas são mais fáceis dependendo da banda, outra dependendo do modo, varia muito isso daí. Você tentar fazer zona, por exemplo, 6, que é México. Alguém tem dificuldade em falar com o México? Tenta fazer isso em 80 metros. Aí você fala, por quê? Porque por questões de propagação,
conseguir fazer contato com o México em 80 metros, tem que assistir a palestra do César Papa Yankee 2 Yankee Papa para descobrir que tem época do ano, condições de propagação, para você conseguir falar com o México, tá bom? Em 80 metros. A mesma coisa vale para o Alasca, que tem quase a mesma característica, tá? Não é um país difícil, mas em 80 é muito difícil. Esse é o WAZ. Temos a variação dos 5 bandas WAZ, que é você conseguir fazer as 40 zonas nas 5 bandas, que totalizariam 200. O diploma de papel é concedido a partir de 150 zonas, então não é nada impossível. Agora, a placa, só com as 200. Ou seja, você tem que fazer as 40 zonas nas 5 bandas principais para conseguir ter direito à placa. No meu caso, me falta a zona 1, 2, 6 e 30. Talvez a mais problemática de todas aqui na América do Sul. É fazer Austrália em 80 metros. VK6? Não, Austrália. VK6 é fácil de fazer, você tem o VK6, Cocos, está sempre no ar, tem um monte de ilha lá. Agora, Austrália continental em 80 metros é um negócio nervoso de você fazer em 80 metros, é complicadíssimo, tá? Também tem na palestra do César as justificativas para isso daí. Em seguida, nós temos o programa WPX, que é trabalhar prefixos diferentes, tá bom? Esse é muito tradicional, esse também pode ser obtido no modo misto, SSB, CW digital. São só 4 diplomas, o restante é endosso, tá? Então você não vai ter um diploma para 40 metros, você vai ter um diploma de SSB com selinho de 40 metros. Inclusive, como eu falei que eles não estão mandando, eu estou cheio de selinho lá em casa, agora o diploma para colar não veio. Sabe, tá tudo lotado lá e veio. E eles são concedidos nisso daí. E eles têm um Honor Roll, que é a partir de 1000 prefixos trabalhados. Tá? Não é diploma, é um ranking que eles têm lá na revista, mas manda o selinho para você. Eu tô com 1950, alguma coisa assim, que eles vão mandando. Trabalhar prefixos, gente, não é difícil. Tá? Não é igual ao país, porque você pega PY 1, 2, 3, 4, 5, você já tem 5 prefixos. Pega os indicativos especiais, você pode conseguir 200 prefixos só trabalhando brasileiro. Então, assim, não é uma coisa muito complicada, mas dá trabalho gerenciar o controle desse diploma, tá, gente? Dá muito trabalho. Por quê? Porque tem crédito de LOTW que é aceito, QSL físico e EQSL. Tá? Então, nesse caso da APX, você pode usar as 3 formas para acreditar. Você acredita pelo LOTW, acredita pelo EQSL e pode mandar o QSL físico. Como você manda o QSL físico? Aí não tem aplicação online. Você vai ter que criar uma planilhinha, colocar todos os prefixos, só prefixo. Não precisa de data, banda, informação nenhuma. Você vai colocar por banda. Então, 40 metros, você lista todos os prefixos que você tem. Traz aqui para o KP, ele dá um visto, você manda para a revista e faz o endosso do QSL físico. O EQSL tem um software, você tem que ser usuário bronze para cima, você tem que pagar para o EQSL, que aí você consegue usar os créditos do EQSL também para o WPX, tá? Não é difícil utilizar, é até tranquilo, mas, como eu falei, é complicado você criar essa logística. Pois não, Carlos? O logbook do HRD não gerencia isso? Então, o logbook HRD... Não, o HRD deveria gerenciar. Tá? Mas ele não tem, como ele não está, ele gerencia se for um modo só de controle. Você não tem como controlar as aplicações. Você tem como listar, por exemplo, o IOTA no HRD, mas você não tem que saber o que você já aplicou. O WPX é a mesma coisa. Então tem que ter um controle separado para isso daí. Tá? Então você tem o misto, CW, digital e SSB. Tá? WPX Award of Excellence é o topo do WPX, tá? O que é isso daí? É a conquista máxima do WPX, ou seja, eu não vou querer o diploma de papel depois que chegar a placa, porque eu não vou colocar na parede. Vou querer para deixar guardado, mas a placa chegando resolve esse problema. Essa placa pode ser conquistada para quem trabalhar os diplomas básicos, misto, CW, SSB e os endossos. Os requisitos são trabalhar 1000 prefixos no modo misto, 600 prefixos em SSB, 600 prefixos em CW, todos os endossos dos 6 continentes,
160 prefixos na América do Norte, 95 na América do Sul, 160 na Europa, 90 na África, 75 na Ásia e 60 na Oceania. E mais os 5 endossos das bandas principais, 80 a 10 metros, 300, vamos lá, 80, exceto as bandas WARC, 175 prefixos em 80 metros, 250 prefixos em 40 metros, 300 prefixos em 20 metros, 300 prefixos em 15 metros e mais 300 prefixos em 10 metros. E você tem endosso, tá? Que é para mais 300 se você fizer no digital, 50 em 160 metros, 175 em 60 metros, 250 em 30, 300 em 17, 300 em 12 e 256 metros. No Brasil ninguém tem isso aí. Tem. 60 metros? Tem. 5 pessoas, eu vou ser o 6º agora. Não, endosso não. Não, endosso ninguém tem. Mas eu vou ter. Quando sair a licença provisória, eu vou ter. Pois não. Todos esses awards que você está falando, você trabalha? Você Sim, tá atrás disso? eu tenho todos. Você trabalha? Trabalho. Trabalho os diplomas e trabalho em casa. Na realidade, todos esses diplomas eu tenho e eu tenho. O Hard Rock Center está chegando agora. Na realidade, assim, gente, uma coisa importante para quem caça diploma. Tenham consciência de uma coisa. Um contato demora 30 segundos. Gerenciar um QSL demora 5 minutos. Cuidar dele para gerenciar um cartão pode demorar 10. Então, para cada contato que você fizer para cuidar de um diploma desse, você pode se reservar 10 minutos para cuidar daquilo lá depois para poder organizar. Tá? Então, tem que ter dedicação. Fazer contato é fácil. O duro é você controlar tudo isso nas tuas gavetas de QSL, separado, organizado, com planilha, com lista. E eu estou passando só os diplomas principais. Eu caço as prefeituras japonesas, os diplomas alemães, que são muito bonitos, os diplomas da Fauna e Flora europeus, que são lindíssimos. Então, assim, tem muita coisa legal para caçar. Então, enquanto tem gente que entra num concurso, que ele quer ganhar o concurso, eu entro num concurso direcionado para conseguir os contatos que eu preciso dos meus diplomas. Então, eu quero falar com o americano. Eu entro num WPX, faço lá 1000 contatos no final de semana, operando umas 12 horas, e vou dormir, vou jantar, vou passear. Não vou ficar tentando fazer 3.000 contatos para tentar ganhar aquilo lá. Me basta os 1000 contatos para poder ter cartão e contatos para poder coordenar isso daí. Então, é uma forma de caçar que eu vou passar depois. Então, o Award of Excellence te gera essa placa de madeira também, custa $60 o envio dela, tá? Vai para a tua parede e tem os endossos de NICE. Pois não, João? Ninguém falsifica essas placas? O João perguntou se falsifica. Eu não sei, João, não tenho conhecimento dessa falsificação. Então, essa é a placa que vai para a parede depois que você caça. Então, assim, volto lá no comecinho, eu falei para vocês, não tem muita diferença para aquele cara que caçava os animais e queria ter as cabeças na parede, sabe? O que adianta você vai lá, mata o leão, larga ele lá para o urubu comer? Você quer a cabeça para botar lá em cima. Eu trago isso para o nosso mundo. O que é você fazer milhares de contatos, não querer cartão, não querer diploma? Então, para que fazer o contato? Tem muita gente assim que está no Marcelo, responde para ele diferente. Pode ser que não tenha quem falsifique diploma, mas tem quem falsifica contato. Ah, não, tem. O cara está perguntando que ninguém pode ter quem falsifica o diploma, mas falsifica o contato. Tem, isso nós sabemos. Sabe, assim, grunga, tem um monte de gente que a gente sabe que faz. O problema é que a consciência de cada um. Sabe, eu prefiro chegar, olhar na minha parede e ver o resultado do meu trabalho ao longo dos anos de verdade, do que pegar e simplesmente fazer a coisa de outra forma. Último diploma, gente, para a gente encerrar. USA Count Award, tá? Não tem placa, mas é um dos diplomas que eu acho mais bonito de serem trabalhados e conquistados. Primeiro, porque não que seja fácil, mas é para falar com o americano. Então você tem aí 10 contests no ano que você é pauleira falando com o americano, tá? Existem nos Estados Unidos hoje 3.077 condados. Diferentes da gente, eles têm cidades e eles têm condados, que são regiões administrativas que reúnem várias cidades e que eles chamam de condados, que é os counties deles lá. Tem 3.077. Qual o objetivo desse diploma? Você trabalhar os 3.077 counties norte-americanos. Então, assim,
Tem só uma radioamadora de Brasília, não lembro o nome dela, que tem esse diploma no Brasil. Na realidade, os 3.077 só tem 2 estrangeiros que tem. É um alemão e essa nossa amiga brasileira, que eu não lembro o indicativo, de Brasília. Eu fui atrás dele, mas depois que estourou essa bagunça do cara mudar de uma cidade para outra e não mudar o indicativo. Então, mas aí o Carlos está perguntando que tem esse problema de mudar. Esse diploma tem um problema. Não é problema. Só vale cartão na mão. Então, o cara muda de cidade, mas ele bota lá o count, que você tem que ter o QSL na mão. Eu tenho até uma etiquetinha que eu colo nos meus QSLs de contato. Please QSL to usa CA award. Ou seja, tem americanos que quando recebem com esse selinho, mandam cartão direto pra gente, porque eles sabem da dificuldade da gente conseguir todos os counts lá. E tem gente que não manda. Ele mandou pelo LOTW, ele acha que ele já pagou. Mas quando ele recebe meu cartão com esse selinho específico, ele fala, pô, ele precisa pro usa CA. E se eu não mandar o cartão para ele, ele não vai conseguir, porque só vale o cartão. Ele manda o cartão. Então tem algumas estratégias aí, gente, para conseguir aumentar o retorno de QSLs recebidos via Birô, tá? E vale EQSL também agora, tá? Tá valendo EQSL. Então, ele é concedido a partir de 500 condados trabalhados. Tá? Eu tenho o meu básico lá com 500, eu estou em busca agora do 1.000, talvez depois, a cada 500 você vai endossando, até 3.000 e 3.077 você ganha o último selo lá que é colado no diploma. Os endossos são confirmados até 3.000. E existia, consta lá no site, mas não existe mais, que eles mandam um livreto para você com os condados, não existe mais. Tá? Quem quiser trabalhar esse diploma, tem meu e-mail. Eu tenho uma planilha feita por um argentino em Excel, que ele separou por os estados, criou o código e o nome de count de 50 estados. Então eu tenho os 3.077 numa planilha em Excel, que conforme vão chegando os cartões norte-americanos, vão sendo cadastradinhos lá e separados numa parte específica para serem reaproveitados quando vão para o endosso ou para o diploma. Tá? Então assim, não é... Isso aí é pior que fazer IOTA nos americanos. Oi? Isso é pior que fazer IOTA americana. Então, o Carlos está perguntando se é pior que fazer IOTA. Na realidade, só que tem Fields Days que são realizados nos Estados Unidos só para trabalhar counts. Então, se você acompanhar pelo site da CQ, em alguns grupos norte-americanos, tem finais de semana que eles fazem isso. Há muito tempo atrás, na década de 90, tem um senhor que está aqui nessa sala que inventou a OPEPOR. Alguém já ouviu falar de OPEPOR aqui? Então, você ouviu porque... Era um doido que pegava a caravan dele, aí o cara pegava, botava uma estação portátil na caravan dele e tinha um diploma para a gente trabalhar cidades diferentes concedidos pelo clube de Petrópolis, tá? Aí esse doido pegava a caravan dele e saía num domingo, tá? Das 9 às 10 da manhã, parava em Biritiba, Mirim, e ficava 1 hora lá fazendo contato em telegrafia com o povo, tá? Daqui a pouco ele sumia meia hora, aparecia lá em Ferraz de Vasconcelos, e aí de novo fazia mais contato com todo mundo, daqui a pouco ele sumia mais meia hora, aparecia lá em Poá, e aí daqui a pouco fazia de novo, daqui a pouco ele estava em Suzano. PY2RRG, Francisco está aqui, voltando ao rádio. Porque a gente precisava caçar essas cidades por causa disso. Lá nos Estados Unidos acontece a mesma coisa. Tem uns doidos lá que andam lá com estações móveis, ativando counts em determinadas épocas do ano para você conseguir os contatos. Então você tem que estar ligado para poder caçar o pessoal. É divertido. Para quem gosta. Pois não, João? Você pode contar para a gente o que é IOTA? O IOTA não está previsto falar aqui hoje, mas o IOTA... Islands on the Air, é o nome do diploma oferecido pela RSGB, que é a Labre da Inglaterra, tá? E que consiste em você trabalhar ilhas diferentes. A partir de 100 ilhas diferentes trabalhadas, você pode requerer o diploma. E existe um ranking de trabalho dessas ilhas e um honor roll de trabalho dessas ilhas. Então, por isso, tem muitas ativações portáteis que fazem ativações em ilhas. Então, por exemplo, o Brasil, ele é geograficamente um país, para o DXCC 4 entidades e para o Brasil, se não me engano, cerca de 42 ilhas cadastradas. Grupos de ilhas. Então, por exemplo, você pega o grupo de São Sebastião
Ilhabela está no grupo de São Sebastião, São Sebastião está no grupo de São Sebastião e assim por diante. Você pega Cananéia, é um outro grupo, tá? Então você trabalha ilhas diferentes e ganha esse diploma. Esse diploma eu não me dediquei ele ainda, apesar de eu não perco o IOTA. Eu vejo o IOTA, eu trabalho, o cartão está guardadinho lá. Eu devo daqui a 1 ano, 2, começar a me dedicar especificamente ao IOTA. Mas vira uma ilhinha no ar, cara, trabalha. 28 em Ilha Vitória. Ilha Vitória dia 28. Então é assim, o USA Count Award, tá? É esse diploma, gente. Ele é desse tamanho, é um negócio assim, americano sabe fazer as coisas, né? Não é um A4 da vida. É um diploma desse tamanho que enche a tua parede com as 50 bandeiras dos estados. Aqui embaixo você tem os campos para poder aplicar os endossos totais aqui. E com os 50 estados. É lindo, você coloca isso na parede, é um negócio desse tamanho assim, que quem entra no CHAC pode não ser radioamador, pode não, vai ver uma coisa bonita grudada na parede. Tá, então assim, é muito legal, não é difícil você atingir os 500 counts, tá? Com 1 ano trabalhando aí, todos os contestes internacionais que tenham americanos, o CQWW, o WPX, o ARRL que aconteceu agora, tá? Você faz americano a rodo, tá? E você vai conseguir caçar. Esse é um diploma muito bonito. Então, assim, o objetivo principal é esse. Dicas finais, tá? Como eu falei, eu não entro em conteste para competir. Eu entro em conteste para atingir metas e objetivos para os meus diplomas. Então, o ARRL DX Contest que aconteceu agora é os Estados Unidos fala com o mundo fala com os Estados Unidos. Ou seja, não adianta você ver uma figurinha lá que você não tem do DXCC que o cara não vai falar com você. Você só pode falar com o americano só pode falar com fora. Uma operação normal, mesmo de uma pessoa que não tem experiência em contestes, se operar os 2 dias, faz 300, 400 contatos tranquilamente, sem dificuldade, com fonia ou telegrafia. Pois não, João? Eu participei desse último pela primeira vez, que eu sou novo em DX. 1 hora, 140 contatos. Então, o João está reportando aí. Chamando CQ. Pela primeira vez o João trabalhou 1 hora, fez 150 contatos. Então, não é difícil, João. Então, assim, é que as pessoas, não é preguiça, as pessoas não conhecem e não têm objetivos para serem atingidos no que faz no rádio. Tá? Fazer rádio por fazer, normal. Eu não gosto. Tá? Eu quero o meu DXCC, eu quero meus diplomas, então eu não faço contato para perder. Ah, tem lá um alemão. Olha, eu não estou caçando diploma alemão. Eu não vou ficar chamando ele. Tá? Então, é mais ou menos assim. 2. Quem caça diploma tem que ser um excelente pagador de cartão. Tá? Aquela história de que eu pago para quem me paga, o outro fala eu pago para quem me paga, fica os 2 sem cartão. Você só paga para quem paga para você. O outro fala que só paga para quem paga para você, fica os 2 esperando o cartão dos 2 lados e ninguém recebe cartão. Você está interessado em diploma? Mande seus cartões. A minha tática é simples, eu tenho meu cartão mais bonitinho, com fotografia, arrumadinho, e tenho um que é série de gráfica, com R$50 o milheiro, só frente, numa cor só, que é só para conteste. Fiz lá 1000 contatos no final de semana, só com 1000 cartões na Labre. A Labre está aqui para isso. À disposição de vocês para isso. E o retorno é grande, gente. O retorno é grande. Mas só uma Pois não, Carlos. Eu estava nessa linha que você está também. Mas aí inventaram uma regra aqui dentro, tinha que pagar a cada 360 cartões, era de graça, para cada dia do ano. Passou de 360, aí eu decrevo a lei, cara. Então, o Carlos está informando que antigamente, antes da atual gestão assumir em 2012, havia uma regra que era necessário pagar acima de 360 cartões enviados. Tá? Então, assim, ou seja, o cara só podia fazer um QSO por dia para mandar QSL para fora, se não pagava. Muita gente saiu da associação por causa disso. Isso não acontece mais na Labre. Legal divulgar isso no vídeo. Você pode fazer 10.000 contatos. Pode trazer os cartões, os cartões serão enviados, não vai sumir, não vai desaparecer, os cartões vão parar onde tem que ir. Pois não, João? Eu tenho um amigo no estado do Nordeste que ele reclama que a Labre lá funciona. Ele pode ser sócio da Labre de São Paulo, então, por isso. conta dos cartões. Então, o João está perguntando se um radioamador de outros estados pode ser sócio. Sim. Hoje, muitos associados nós temos muitos associados de outros estados
justamente nessa condição. Como lá não funciona, não dão atenção para o QSL e ele faz DX, ele se filiou a São Paulo. E São Paulo tem um serviço de QSL Delivery. O que é isso? Ele liga ou manda um e-mail. Tem cartão para mim? Tem. Quanto custa para mandar pelo correio? X. Ele paga um boleto e recebe o cartão em casa. Esse serviço é usado por uma gente de São Paulo. Porque, por exemplo, para mim mandar um cartão daqui para a Zona Sul pelo correio custa R$17. Tem rádio amador que para vir de Santo Amaro para cá gasta triplo disso para conseguir chegar aqui. Então ele prefere ligar, pagar os 17 e receber na casa dele. Agora, o serviço de QSL Delivery, ele não é exclusivo de um radioamador. Se um grupo de radioamadores numa cidade se reunirem, por exemplo, Americana, 10 associados quiserem receber o cartão, um liga, pede dos 10, a gente faz uma remessa, esses 10 dividem os cartões e acabou. Então, não é que a Labre queira ter lucro, esse é o custo de manuseio e envio dos cartões para o radioamador. Se for para 1, para 10, para 20, não importa, a gente manda para a pessoa do jeito que ela preferir, tá? Para enviar, virou a mesma coisa. É só mandar os cartões para cá. A mesma coisa, o Roberto está levantando de enviar. O cara manda pelo correio por PAC. Custa R$12, ele manda os cartões para cá, a quantidade, vem pacotes e pacotes. A gente despacha os cartões para o mundo inteiro sem nenhum tipo de problema. E fora que mandar cartão é questão de educação, né? Exatamente, está bem citado. A cortesia final do QSO é o cartão QSL. Na realidade, existe a ética de que fez o contato, manda o cartão. Eu devo ter desse senhor aqui que está dando prazer de voltar para a associação, pelo menos uns 400 cartões em casa. Só dele? Só dele. Porque nós tínhamos uma mania, e temos ainda. Eu devo ter em casa pelo menos uns 30 mil cartões QSL. De brasileiros, de São Paulo eu tenho seguramente mais de 2.000. 400 é desse senhor aqui. Por quê? Esse era o exemplo de pagar. Você respirou do lado dele, você já ganhou um cartão QSL já. Você falou, oi Chicão, pagou cartão. Você cruzou com ele na rua, tá aqui meu cartão. Pois não, Carlos? Eu sou um pouco velho também, eu não sei como é que está a situação hoje, mas a Anatel, na época do Tempel, dizia que você era obrigado a registrar todo o contato que você fazia. Então, existia essa obrigações nas regras antigas de ter o livro de registro. Isso caiu. Exatamente. Tá? Mas existia essa obrigação. Terceiro, organização, gente. Ninguém caça diploma guardando cartão numa caixa de sapato. Você tem que ter separação por país, por modo, por banda, por prefixo, por diploma. Suas gavetas de preferência têm que ser trabalhadas para acomodar os seus cartões de forma que você consiga localizá-los, senão você vai desanimar e não vai conseguir fazer. Não mexe. Só quem mexe na estação sou ninguém pode tirar. Só quem mexe na estação sou eu. Definir prioridades intermediárias ao longo da ativação de rádio amador. O que é definir atividades intermediárias? Depois vocês vão poder ver aqui. Existem os diplomas que você caça, que são difíceis, tudo. Mas tem os diplominha facinho. E as placas facinhas. Meu problema, meu negócio é com placa. Então eu vi uma placa lá, eu saio à caça. Isso daqui é um programa da Látvia, tá? Da Labre da Látvia, tá? Você tem que fazer 10 contatos com cada um dos países da Europa que estão aqui. É muito simples, gente. Ou seja, você faz isso no final de semana. Aí manda $40 e aí eu posso garantir, não pago frete para mim isso daqui para cá. Isso é madeira de verdade, tá? Isso é metal trabalhado, tá? Com $40 você trabalha, manda o log para lá e eles te mandam essa placa. Eles têm 5 placas diferentes lá. Eu trouxe 4 porque eu não consegui ainda. A mais difícil deles, você tem que trabalhar 25 prefixos diferentes da Látvia, que é o LY, né? Então vale LY1 até 0 e você tem que achar os especiais. LY25, 97, eu estou com 19. Me faltam 6 ainda para conseguir as 25. Tem o 25 no ar. O 25 eu já peguei. O 97 está no ar também. Então, assim, tem alguns diplomas e algumas placas, depois eu vou abrir para quem quiser ver, que são fáceis de serem trabalhadas. Quem já viu nos QSLs que o impressor é o UX5O? Alguém já percebeu isso? Atrás do QSL, quem tem um impressor russo, muito famoso, que já fez cartões para mais de 314 países, chamado UX5O.
ele tem um diploma. Esse diploma, assim, você tem que separar 100 cartões de radioamadores que ele já fez o cartão. Custa $3. Ele, na realidade, é um diploma colorido, tem vários cartões, tá bom? Que ele manda para você e você tem lá uma premiação. Você conseguiu achar no meio dos seus cartões 100 cartões que ele imprimiu para outras pessoas. Aí você faz uma solicitação por e-mail, manda a lista para ele, não precisa ninguém certificar, porque ele sabe para que ele fez, não precisa ninguém validar, e paga $3 pelo PayPal. Depois de 10 dias, o diplominha está na sua caixa postal lá, muito bonito, colorido, desse tamanho, do X5O, incentivador ao QSL, chama o diploma dele, porque ele quer que as pessoas continuem a fazer o QSL de papel. E 3 sites que estão listados aqui, gente. Existem pessoas que passam a vida dedicadas a catalogar diplomas para que você possa ter acesso, tá? Não sei se a internet aqui vai abrir, mas para a gente finalizar, apesar que está na apresentação que nós vamos disponibilizar também, tá? Esse primeiro site tem cerca de 3.000 diplomas cadastrados. É do K1BV, tá? Ele faz isso há muitos anos, tá? Ele faz isso há muitos anos. Deixa eu ver como está a estatística dele aqui. Último diploma acrescentado, 11 de março de 2015, tá? Esses são os de 2015. Esses são os últimos. Tem um lugar no site dele que ele disponibiliza a quantidade. Ele separa por país, por tema. Então, K1BV. Eu não estou localizando aqui, mas vocês vão poder localizar lá, tá? Aqui os diplomas acrescentados. 11 de março, um diploma da Rússia. 10 de março, um diploma da Alemanha. Olha só esse daqui, que legal, gente. O diploma do nosso aniversário de 450 anos que nós fizemos, a operação, tá lá. Eu não mandei nada. Oi? Esse é o do Rio? Ah, não, esse é o do Rio. Eita. Cadê o nosso aqui? Cadê o nosso aqui? Tá aqui. Certificado City of São Paulo. Deu problema. Tá bom, mas tá assim. Esses 3 sites reúnem todos os diplomas que existem. Então assim, o hábito de caçar diploma, gente, não é uma coisinha reservada para meia dúzia. Tem muita gente no Radioamador que se dedica a isso. E a ideia nossa é que vocês possam descobrir e possam talvez se empenhar em desenvolver essa atividade como mais uma forma de incrementar o hobby e fazer com que seja mais interessante manter o amor pelo radioamadorismo. Então assim, eu agradeço a presença de todos. Foi muito bom compartilhar um pouquinho dessa experiência com vocês. Tem aqui alguns diplomas para que vocês possam olhar caso queiram e nos vemos na próxima oportunidade. Muito obrigado.